Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, é um prazer, bom dia a todos, nesta manhã de sexta-feira, hoje 22 de maio de 2020, nós estamos ao vivo, ele já chegou, tá? Nós estamos ao vivo desde o Arnes, Santa Cruz, Bolívia, e hoje na nossa transmissão em português. Nós temos duas transmissões, durante segunda, quarta e sexta, nós temos transmissões de culto em português. E nas terças, quinta, sábado e domingo, a nossa transmissão é em língua espanhola. Tá? Quero abraçar os irmãos de maneira geral, a presença aí do pastor Hércules Denobe, nosso diretor-geral aí do CTI, também a Jéssica de Jesus, que sempre, Jéssica, está nos acompanhando, a irmã Roseli Damasceno, que é assiduamente seguidora, pastor Dirley Pires também, que já está conectado, irmã Melfi Rustiniano, glória a Deus, muito bom, e convidando os irmãos para estarem compartilhando, tá? A nossa transmissão nesta manhã. Nós temos o nosso convidado, que é o pastor Enéas Ferreira Vital, que é pastor lá em Manaus, né, de um dos setores de Manaus, e nós queremos começar o nosso momento de culto orando ao Senhor, assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, te louvamos por tua bondade, misericórdia e compaixão, de poder nos conceder uma oportunidade mais, Senhor, para estar em tua presença. Nós somos dependentes e o lugar mais alto que nós podemos estar é ajoelhado aos teus pés, Senhor. Muito obrigado, Senhor da glória. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, e pedimos que direcione, ó Deus, o teu servo em toda boa palavra, e que o teu nome, somente o teu nome, venha a ser glorificado, e todos dizem amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. A irmã Roseli Damasceno está dando a sua saudação, o Anderson também já está conectado. O meu pedido é sempre o mesmo, que venhamos a compartilhar. A irmã Inara também já está conectada. E nessa manhã, como eu já falei, nós temos a presença do pastor Enéas Ferreira Vital. Pastor Enéas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Rony. Grande prazer, esse privilégio de estar participando desse culto. Temos acompanhado esses meses, esses dias, e tem sido muito edificante aqui em Manaus, Brasil. Aproveitar também, já que o senhor mencionou, na pessoa do nosso pastor Hércules Renóbio, a minha saudação, saudades. Creio que logo, logo estaremos aí juntos nos eventos que ocorrerão aqui em Manaus, no Amazonas. Um grande prazer. Uma alegria, uma alegria, uma alegria. Pastor Enéas, antes de nós começarmos, propriamente dito, a exposição bíblica dessa manhã, eu queria que o senhor falasse em palavras breves, né, um resumo do seu ministério, já que nós somos sabedores que o senhor também foi missionário interestadual, ou melhor, estadual, aí no Ribeirinho do Amazonas. Não sei se foi por Itapiranga, eu não me lembro agora, mas o senhor teve uma temporada como missionário também no interior do Amazonas, e do seu chamado até esse presente momento, em resumo, para que a gente ganhe tempo. Tá certo, pastor. Poxa, bom o senhor lembrar. O senhor acertou mesmo, foi Itapiranga. Itapiranga, Perfeito. 360 quilômetros, né, de distância de Manaus, aproximadamente. Assim, muito jovem, acho que lá com meus 20 anos, entendi esse chamado de Deus na minha vida. E aí foi todo o processo que nós já conhecemos. Né? Agora eu estava até relembrando, quando, isso já faz mais de 10 anos, lógico, muito mais, o pastor Edson e o pastor Gideão estavam sendo aquelas visitas pastorais, né, nos setores,
E aí lembrei, meu amigo, daquele momento que fomos fazer a visita na congregação de senhora dirigente. Jardim Tropical. Isso, Jardim Tropical. Então, quando chegamos ali, vimos as paredes com inúmeras bandeiras, né, de vários países. E um cartaz só sobre a China, né? Sim, sim, sobre a China. E aí o saudoso pastor Edson dizia: esse aqui tem chamado missionário, esse aqui vai ser um futuro missionário, falando da sua pessoa. Então, mais ou menos assim, todos nós que estamos envolvidos com missões, temos o chamado, almejamos, oramos pelas nações, procuramos nos dedicar na nova missionária. E, ao passar do tempo, mais precisamente trabalhando, Deus trabalhando, nos preparando para esse momento, e eu vou dar um testemunho muito rápido, bem simples. Meu nome é Néstor, 30 segundos. Amém. Deu uma... Aí nessa posição fica bom, para aparecer o seu rosto. Tá certo. Aí eu quero dar um testemunho rápido. Os meus familiares, meus irmãos, meus pais, eu não tinha o hábito de comer peixe. Não tinha o hábito de comer peixe. Não gostava de peixe. E minha saudosa irmã dizia assim, conversávamos muito, que ela tinha um desejo missionário também. Ela disse: como é que você vai ser missionário no Amazonas se você não come peixe, que é, podemos dizer assim, o peixe é uma alimentação básica no Amazonas. Mas o Deus que nos prepara, que nos chama, ele faz um processo muito interessante. Um dia, dirigi uma congregação e fizemos uma espécie de reunião entre várias famílias e fomos até um município aqui próximo de Manaus chamado Rio Preto da Eva. E na hora, todos nós homens decidimos fazer, vamos fazer churrasco, vamos... enfim, tudo tranquilo. Mas chegou na hora de comprar a carne, já foi um horário muito, muito tarde, já não se achou muita carne e frango. E o jeito foi peixe. E fizeram assim, olha, o peixe, aliás, a carne e frango é para as mulheres e as crianças. E os peixes são para nós homens. Eu disse: meu Deus, agora eu vou ter que comer peixe. Isso foi, me parece que 97, 96, não me recordo agora. Eu sei que faz muito tempo, mais de 20 anos. E naquela hora eu fiz uma oração, sabe, pastor, e irmãos e amigos. Senhor, se eu quero ser missionário no Amazonas, então hoje eu tenho que aprender a comer peixe. E eu lembro que foi um peixe que não tem muita espinha, tem pouca espinha ele, a matrinchã, entendeu? A matrinchã. Uhum. Não tem muita espinha. E a partir dali Deus começou a trabalhar na minha vida, e depois já entramos no ano 2000, aí já estamos em 2004, quando realmente Deus assim intensificou mais a chamada na minha vida. E aí, então, naquele ano de 2004, eu fui designado à cidade de Itapiranga, primeiramente. E ali passamos mais de um ano naquela cidade, uma cidade pequena, de população de 4 mil habitantes, aproximadamente. E depois fomos à cidade de Silves, já no ano de 2006. Né? E então, tivemos a experiência de estar literalmente pelos ribeirinhos, né? Conhecer algumas cidades próximas ali do Baixo Amazonas, vivenciar eu, uma pessoa urbana, como o senhor também é, mas irmos ao interior é totalmente diferente, uma linguagem diferente, hábitos, costumes diferentes, e você tem que entender, talvez para os nossos irmãos e amigos telespectadores deste culto, que estão sempre presentes com o senhor, a gente usa um termo aqui, e o senhor sabe disso. O irmão me convidou para um roçado, eu tinha que ir lá ajudá-lo, e ele disse: pastor, nós vamos começar em Coivará. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é em Coivará? E fiquei pensando, e o irmão disse assim para mim: mas pastor, vamos lá, pastor. Aí eu tive que dizer a ele que não conhecia aquela palavra. Mas, meu amigo, mas o que é mesmo em Coivará? Ele disse: não, pastor, vamos só juntar aqui os galhos, os troncos que não foram queimados, vamos juntar para a gente fazer uma nova queimada. Então, são coisas típicas
da região amazônica, são corretivos do interior do estado, além, lógico, de irmãos que são bênçãos, foram bênçãos, e hoje eu me alegro de poder ter tido essa experiência no interior do estado, e poder ter passado quase 2 anos como missionário, duas cidades, cada uma diferente umas da outras, e são inúmeras experiências, né? E a gente sabe Glória a que Deus Deus. nos chamou e nos preparou, e hoje estamos servindo a Deus na nossa capital, Manaus, ao lado do pastor Olha, Gideon. olha, pastor, nós temos conectado o pastor Antônio Luiz, que é um pastor lá de São Paulo, do lugar chamado Cidade Jardim de Pirituba, São Paulo. Eu tive a oportunidade de ministrar na igreja desse humilde pastor, uma pessoa muito simples e muito amável, que Deus me deu a oportunidade de conhecer, que já pregou também em uma de nossas lives, o pastor Antônio Luiz. Dê uma saudação a ele também e a todos os irmãos que já estão conectados. Ô, pastor Antônio Luiz, prazer, eu conheço, estive acompanhando a sua participação, foi uma bênção, estudo, a palavra que o senhor deu, e é um grande prazer. A igreja que o senhor preside, trazer a nossa saudação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Pastor Enéas, então o nosso compromisso hoje é com a exposição da palavra de Deus. A gente tem uma assistência, vamos dizer assim, razoável de pessoas. Nós temos assistência desde Espanha, Argentina, aqui na Bolívia, Brasil. Nós alcançamos, em média, Odisseu, mais de 100 países, né? Mais de 100, né? O alcance vai, né? Mais de 100 países, mais ou menos, 100 nações. Nós temos assistência na Inglaterra, pastor, também. Em Espanha, nós temos em Barcelona e em outras cidades também. Estados Unidos. Algumas vezes nós vemos pessoas do Chile também entrando. Honduras também. Honduras e Salvador, São Salvador, né? Então, nós temos, assim, a internet nos proporcionou uma amplitude maravilhosa. Certo que quando transmitimos em espanhol, essa assistência ela aumenta devido a Centro-América e Sudamérica, que é composto por países de língua castelhana, mas em português também. Nós temos também em Portugal pessoas que nos assistem também, tá? Então, é uma diversidade, apesar de a gente se sentir só na hora da transmissão, mas nós temos inúmeras pessoas que são edificadas e que são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Eu louvo a Deus também que nós já tivemos aí, o pastor Daniel Silva, que está também dando sua saudação, a Rebeca Pantoja está também conectada. Então, a gente fez, o pastor David Pedroso também já participou, o pastor Jucinei, tivemos pastor dos Estados Unidos, 2, o Gésa e o pastor Wilfredo Gonçalves, né? Então, tivemos já a oportunidade de ter Círios e Borges nesse horário. Tivemos a oportunidade de ter também o Hércules Denobe, falando aos nossos corações, o pastor Antunes Moura, lá de Tomé Açu, do Pará. Enfim, uma diversidade de expositores bíblicos que até agora, né, tem nos dado assim alimento, né, essencial para a nossa vida, e eu tenho plena convicção que com a sua pessoa não será diferente de forma alguma. Eliabe Silva, que está também compartilhando a nossa live. Eliabe, um amigo, creio que seja o lá de São Paulo. Sim, é o de São Paulo. Eliabe é cantor. Ele me hospedou no apartamento dele quando eu estive pregando lá com o pastor Antônio Luiz. É uma pessoa muito amável também e simples, tá? Então, pastor Enéas, o pastor Jucinei acabou de entrar também, o José Ribamar Moreira, um amigaço também. Um abraço, José Ribamar. Deus abençoe. Então, a partir de agora, pastor Enéas, o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional em Bolívia está com o senhor. Eu vou sair de cena agora, não vou ter áudio nem vídeo, mas ao final, quando eu ver que o senhor vai estar encerrando, eu entrarei outra vez para terminarmos juntos. Que Deus lhe conduza, que Deus lhe dê toda a direção e que seja uma bênção para os nossos internautas. Deus abençoe. Amém. É com o senhor. Amém. Obrigado, pastor Rony, a todos os nossos irmãos. Quero aqui fazer uso da palavra de Deus
No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, eu queria ler um verso, versículo de número 3, que diz assim a Bíblia Sagrada. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Os dias que estamos passando, queridos irmãos, temos passado uns dias difíceis. E eu queria fazer essa exposição da palavra de Deus sobre esta parte histórica que nós bem conhecemos do segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, a história do rei Josafá, um homem que fez muitas coisas boas diante dos olhos de Deus, e houve um momento que ele passou por uma guerra. E só que esta guerra ela não esteve trazendo ao seu coração, à sua vida, temores. E eu gostaria de trazer um tema a esta mensagem, a esta reflexão breve, que o tema é o temor e o louvor. Né? O temor e o louvor. Josafá temeu, né, por ter ouvido no versículo 1 que Moabe e os filhos de Amon se juntaram, né, e outros também vieram para a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, estou lendo o verso 2, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então, Josafá, o rei Josafá, temeu. E eu queria aqui meditar em 3 atitudes que Josafá tomou. Né? O temor desta guerra fez Josafá tomar 3 atitudes que estão inseridas na Bíblia Sagrada. A primeira atitude do temor de Josafá fez Josafá pedir socorro a Deus. E isso nós vamos ver no verso 4, quando a Bíblia nos diz assim, e Judá ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Quando nós olhamos para o termo socorro, nós, pelo menos eu, vejo alguns quadros, algumas situações bíblicas, e a primeira delas sempre será o momento em que os discípulos estavam no Mar da Galileia, junto com Jesus, naquela embarcação, como falamos no início, como somos aqui do Amazonas, região norte, as nossas estradas são os rios da Amazônia, e sabemos o que é uma navegação, e tudo que a gente pede numa navegação sempre no Rio da Amazônia é que nunca haja chuva e nunca haja tempestade, porque senão a navegação ela vai ser muito dificultosa. E quando olhamos para esse texto do Mar da Galileia, nós vamos ver uma expressão dos discípulos que tentaram, com as suas habilidades, vencer todas aquelas dificuldades. Mas nós conhecemos, é um texto bem pregado, exposto por muitos de nós, e sabemos que os discípulos foram até Jesus e disseram, Senhor, socorre-nos, porque perecemos. Josafá teve o temor porque o exército ele era muito grande, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã, nesta manhã. O Senhor, ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na aflição, na tribulação. Ele fez uma promessa e a Bíblia nos diz isto. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
temos os nossos temores. Em algum momento, aparentemente, pensamos que estamos só, mas o Senhor, quando clamamos, Ele vem ao nosso socorro. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Ele vem ao nosso socorro. Naquele momento, Josafá estava com o seu temor, e o temor fez o pedir socorro de Deus, porque ele sabia que somente Deus poderia livrá-lo das mãos dos seus inimigos. Josafá cria naquele Deus que tirara o seu povo, a nação de Israel, do Egito, com mão forte, com mão poderosa, que ao longo dos 40 anos no deserto, Deus fez milagres, e quando entrou na cidade de Jericó, vimos e conhecemos pelo que está nos relatos bíblicos, a mão poderosa de Deus. Josafá conhecia tudo isso e sabia de toda a história da nação de Israel, e sabia que Deus iria intervir, que Deus iria socorrê-lo. Mas ele, neste momento, ele se propôs pedir socorro. No meio desta luta, desta dificuldade, Jesus virá ao teu socorro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ele é o nosso socorro bem presente. O salmista se expressa: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro, ele vai chegar na sua vida, ele tem chegado na minha vida, ele chega na vida da igreja, ele está presente. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque ele está em nossa vida. Esse Jesus poderoso, esse Jesus Salvador está em nossa vida. É bem verdade que virá o temor, mas nós lembremos que existe um socorro, e esse socorro é Jesus Cristo. Esse socorro é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso socorro. Glória seja dada ao nome do Senhor. A segunda atitude que Josafá tomou neste momento de temor, Josafá, ele convocou Judá a jejuar. Sabe, queridos, de que precisamos, em algum momento, fazermos este ato, o ato de jejuar. É bem verdade que, nos dias de hoje, temos visto o jejum, que é abstinência momentânea, temporária, algumas horas, para nos colocarmos diante da presença de Deus com humildade. E esta humildade, eles têm que estar com o nosso coração, como diz a própria Bíblia, com o coração rasgado diante do Senhor, em humildade, em saber que o Senhor, ele se agrada também. Jesus deixou este ensinamento de que deveríamos também jejuar, porque ele também o fazia. Jesus o fez. E precisamos entender que em alguns momentos da nossa vida precisamos também de jejum. Precisamos desta abstinência. O jejum associado à oração, que nós vamos ver que será a terceira atitude do rei Josafá. Mas neste momento agora, a Bíblia fala que estariam a nação toda buscando, tendo este desígnio de jejuar ao Senhor, buscar ao Senhor também através do jejum. É bem verdade que para muitos é muito difícil. Alguns irmãos enfrentam alguma dificuldade de saúde, mas às vezes, em alguns momentos que temos diante de alguns grupos, departamentos, e até mesmo quando temos a oportunidade de administrar a palavra, falamos que às vezes temos a dificuldade de um momento de jejum, mas às vezes o médico nos pede um exame
E aí nós temos que estar em jejum para fazer este exame. E levamos algumas horas até chegar ao laboratório para a coleta, especialmente a questão de sangue. E aí, enquanto não se faz a coleta, enquanto não se vá à clínica para fazer isto, estamos em jejum. E às vezes nós mesmos não conseguimos, em algum momento, tirarmos um pequeno espaço de tempo para fazer um jejum também pela nossa vida. Nós que somos obreiros, pelo nosso ministério, pela igreja, ou as igrejas que estamos, naquele momento, muitos dos amados pastores presidindo. E eu falo mais especificamente da minha atividade, que é um setor, né? São grupo muito de pessoas abençoadas, e nós precisamos fazer isso pela nossa própria vida, pela vida dos nossos familiares, pela vida ministerial. E esse momento do jejum é o momento onde nós vamos nos aproximar mais de Deus, com a nossa humilhação, com o nosso coração voltado para este Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo faz. Eu sei que nesse momento que estamos passando, mas também é um momento de temor, mas é um momento também de nós olharmos para o socorro do nosso Deus, que tem nos protegido, mas também é um momento de nós também fazermos este momento de jejum, este momento que o Senhor, pela sua palavra, faz nos relembrar que aquela nação, Judá, teve a vitória, aquele reino teve a vitória, porque ele, o seu rei, ele se preocupou, ele temeu, ele já sabia no seu coração o que poderia fazer em meio a toda aquela situação de um ataque do inimigo. Então, a primeira atitude foi pedir socorro de Deus, e a segunda atitude foi jejuar. E agora, esta terceira atitude que Josafá vai tomar é a atitude, né, do temor fez em tomar a atitude de orar. Ele reuniu o povo para que o povo estivesse reunido para a oração. A oração, ela é a nossa conversa com Deus. Falar de oração me remete relembrar a um homem que lá no final do século XIX, início do século XX, escrito um livro que eu sei que muitos de nós já lemos, John Weed, O Homem que Orava. Quando olhamos para o relato dos seus amigos obreiros, da vida de John Weed, e, por que não dizer, de muitos outros homens de Deus que se dedicavam à oração, vamos ver que as nossas respostas, elas virão, porque o Senhor, ele responde todas as nossas orações. Glória seja dada ao nome do Senhor. As nossas orações, elas chegam diante de Deus, e nós podemos enumerar muitas orações bíblicas. Uma delas é a oração de Daniel. Nós conhecemos o texto. O anjo de Deus vem com a resposta a Daniel, mas não consegue passar. Mas quando o texto nos fala em uma tradução que gosto, quando diz assim, no princípio das tuas súplicas. Olha, amado irmão, querido pastor, Igreja de Cristo Jesus, amigo, amiga, no momento da tua súplica, no momento da tua oração, Deus ouve, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele ouve a nossa oração. Nós precisamos também, como diz a Bíblia, termos o nosso lugar de oração. Paulo, quando chega em Filipe, ele está ali, no momento de sábado, a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos está esse registro, que eles procuraram um lugar para orar. Precisamos ter nosso lugar de oração. Precisamos tirar o nosso tempo para estarmos orando.
E quando estamos orando, nós vamos sentir a presença de Deus. Quando nós oramos, nós não ficamos mais desamparados. Quando oramos, mesmo que as nossas forças que não sejam tão grandes naquele momento, mas nós conseguimos, pela presença do Deus Todo-Poderoso, sentimos força dentro de nós. E há algo maravilhoso que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Deus para todos sempre. E aí nós conseguimos, neste momento que estamos diante desse Deus Todo-Poderoso em oração, a nossa conversa, por que não dizer o nosso choro, a nossa lágrima, o nosso rogo, a nossa súplica diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu fico a imaginar, a imaginação é minha. E Josafá agora, ele pede socorro de Deus, ele reúne a nação para jejuar, e ele agora reúne a nação para o momento de oração, o clamor, a oração, ela é ouvida pelo nosso Deus. A Bíblia, ela nos ensina isso. O povo no Egito clamou, Deus ouviu, Deus lembrou e enviou Moisés. Daniel está orando, havia resposta, mas o anjo veio e trouxe a resposta. Aleluia. Josué, naquele momento de batalha, ele ora, oh, aleluia. Eu fico agora a lembrar, meu amado irmão, pense nisto, pela palavra de Deus, que eu sei que você que talvez esteja passando agora por esse temor emocional, quem sabe um momento de aflição, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha, meu irmão, a mim, a você, vamos ter bom ânimo, aleluia, vamos ter bom ânimo. Nós estamos em oração, então precisamos ter ânimo. Jesus nos enche de ânimo neste momento, no momento da tua oração, na tua casa, com a sua família, aleluia. Ele vai te dar ânimo, ele vai te encher de ânimo. E a Bíblia diz que naquele momento Josué orou e o sol parou, aleluia. A Bíblia diz que houve o momento do conselho da nação de Israel e nós conhecemos ali no Carmelo Elias, o profeta de Deus, e no momento que ele faz o concerto daquele altar, e é algo maravilhoso, que ele faz a oração, e a Bíblia diz que o fogo cai, consome o altar, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, ele escuta a nossa oração. Eu tenho certeza, irmão, quem sabe, a certeza que digo é pela palavra de Deus, que ele está ouvindo a tua oração. E nesta guerra, e nesta batalha, Deus está vindo ao teu socorro, porque, como disse o salmista, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Ele vem te socorrer. Ele está agora te socorrendo. Ele agora está trazendo a tua bênção, trazendo a tua vitória. Creia nisto, amado irmão. É bem verdade, este momento de temor que todos nós estamos passando, o mundo inteiro todo está passando, a cidade de Manaus, onde resido, está passando, o estado do Amazonas está passando. Tudo tem sido muito complicado, mas nós estamos vencendo, Deus está nos guardando e cremos que logo, logo isso tudo irá terminar e nós iremos cantar, nós iremos glorificar, nós iremos exaltar o Deus Todo-Poderoso, porque somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A oração, o jejum, fez com que a nação, Judá, estivesse naquele momento, o povo, Judá, naquele momento em poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aqueles exércitos
eles próprios foram destruídos pelo Senhor, mas há uma palavra que Deus, ele traz a Josafá. Ele diz no verso de número 17, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e a Bíblia diz que se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E há momento que nós precisamos fazer isso em nossa oração, nos prostrarmos verdadeiramente com o nosso rosto em terra. Quando nos colocamos diante desse Deus Todo-Poderoso em humilhação, com o nosso rosto em terra, Ele vai nos trazer a resposta. A resposta sempre vem do Senhor. E por mais que hoje o Senhor não te respondeu, meu irmão, minha irmã, mas eu quero dizer que ainda estamos no início do dia. Quem sabe lá na Europa já está quase que no fim do dia. Quem está nos Estados Unidos esteja aí ainda com algumas horas a menos do que nós. Mas esse fuso horário não vai impedir do agir de Deus. E aonde quer que você esteja, Deus, Ele vai agir, porque você está em um momento de oração e, quem sabe, também de um momento com o rosto em terra. E como falei, queridos, deste tema que é o temor e o louvor, a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor, Ele interviu por Judá, interviu maravilhosamente, poderosamente. E a Bíblia diz que aqueles exércitos, eles mesmos foram destruídos. E aquele povo foi destruído pelo agir de Deus, pelo poder de Deus. Porque aquele povo, Judá, naquele momento, com o Reino do Norte, o Reino do Sul, Judá, se colocou diante de Deus em temor, em pedido de socorro, em jejum, em oração. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele interviu. E aí vem o momento, no verso 27, verso 26, que ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor, e por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca de seus inimigos. Amado irmão, amada irmã, a nossa alegria, ela vem do Senhor, a nossa alegria virá do Senhor, ela vem do Senhor. E eu sei que esse momento de luta, de guerra que você está passando, mas a alegria virá e você vai louvar a Deus. Você vai entoar um cântico de vitória. Eu não sei qual o louvor, qual o seu repertório do hino que você mais gosta, mas uma coisa eu sei que quando a vitória vier à tua vida, amado obreiro, amado irmão, amada irmã, eu quero te dizer, não esqueça de louvar ao Senhor, de entoar um canto, A Bíblia diz, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-o diante dele com canto. Ah, um canto, oh, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando falo em canto, não posso sempre, tenho que relembrar a Bíblia Sagrada, o momento em que Jesus está ali na última ceia, e aí o versículo que fala daquele momento da ceia antes de ir, aquele momento de oração, sempre me arremete dizendo assim, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantava,
Jesus louvava, aleluia, em suas reuniões. E você, quem sabe, está em uma reunião na sua casa, no seu lar, mas na sua casa, no seu lar também tem que ser um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de canto, aleluia, um momento de cantar um hino, o glória seja dado ao nome do Senhor. E assim, findo esta reflexão, assim, findo este momento precioso, e relembrar aqui que este temor fez Josafá tomar essas 3 atitudes de socorro, de jejum, de oração, mas passado agora a vitória, ele não esqueceu de louvar a Deus. Portanto, meu amado irmão e irmã, não esqueça de louvar a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Um grande prazer, pastor Rony, em poder participar. É um privilégio para mim. Tá certo, querido? Deus lhe abençoe ricamente. E, se puder aqui, lembrei, como o senhor falou, né, tem um pessoal da América, tem um pessoal da América do Central, do Sul, Sul-América, em poder, pelo menos, dizer aos nossos irmãos, né, Deus vos bendiga. Amém. Deus... Pastor, uma mensagem maravilhosa que mostra-nos aqui, pelo menos, 3 passos para chegarmos ao momento da alegria, do louvor, né? Que é justamente o pedido de socorro. E esse pedido de socorro, como o senhor falou, né, eu junto ele a oração, né, o jejum, que é justamente apartar-se momentaneamente ou por um período de tempo a Deus, e lá na frente o louvor. Eu gosto muito dessa passagem de Josafá, porque quando ele vai pela ladeira de Cis, pela baixada de Cis, o Senhor já desbarata o inimigo, né? Verdade. E é incrível, né, pastor? Porque geralmente a gente manda na ordem, eu fui militar, a infantaria que vai primeiro, a infantaria é chamada pé de poeira, vai primeiro, aí em seguida a cavalaria, a artilharia, e assim sucessivamente. Nessa ocasião, quem foi primeiro na frente foram os cantores. Aleluia. E como é que pode isso, né, rapaz? Como é que cantor vencer batalha? Só que quando nós cantamos ao Senhor, o braço de Jeová se estende ao nosso favor. Alguém disse, pastor, que a oração move a mão de Deus. Eu já não creio assim. Eu creio que a oração move Deus por inteiro. Aleluia. E Deus é movido por inteiro. Imagine, né? Eu vi a gente já vai terminar, e esse momento é nosso também, né? Meu e seu. Eu vi uma conjectura na verdade, uma ilustração dizendo que os anjos, os serafins que estão diante do trono, dizendo Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo. É interminável, né, a adoração. Mas quando o pastor Enéas ou qualquer outro irmão dobra os joelhos e diz, Pai amado, então Deus diz, por favor, espere um pouco. Os meus servos estão clamando por mim. Glória. Então, é uma ilustração, uma conjectura, né? E a gente se alegra nisso, em nome de Jesus. O pastor Manuel Araújo está dizendo, olha, estamos juntos desde Barcelona, junto com a missionária Regina. A irmã Roseli Damasceno diz assim, glória a Deus pela ministração da sua palavra aos nossos corações. Jesus é bom e tem falado conosco. O José Ribamar diz, glória a Deus, quem crê e confia no Senhor e coloca as suas aflições e as suas necessidades na mão do Senhor, vai ter resposta, basta confiar e esperar no tempo do Senhor. A Mara Tavares diz, palavra maravilhosa, pastor Enéas. O pastor Luiz Antônio, lá de São Paulo, diz, glória a Deus, essa palavra vem de encontro às minhas necessidades. Deus abençoe, Deus é maravilhoso em usar os seus servos. A minha tia Sônia diz, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos, pastor, que nós temos ainda alguns minutos. Olha só, Satanás, ele disse assim, fecharei as igrejas com a desculpa da pandemia. E Deus disse, abrirei uma igreja em cada casa e farei a maior congregação virtual do mundo. E hoje nós temos a maior congregação virtual do mundo.
em todos os horários. Digo isso porque eu tenho acompanhado algumas vezes, tem culto, tem palavra sendo ministrada. É incrível. Claro que, infelizmente, uma porção pequena estão ministrando coisas que só Jesus, mas em sua maioria, pessoas sérias. Nós temos, por exemplo, a parte de escatologia com o pastor Círio e o pastor Hércules, às quarta-feiras, no domingo. Nós temos ministrações dos irmãos de Manaus, dos setores da Igreja Central em Manaus. Nós temos a ministração do pastor Antônio Luiz, lá de Jardim de Pirituba. Nós temos ministrações de Pouso Alegre, Minas Gerais, do pastor Fausto de Camargo. E, enfim, nós temos a ministração da Espanha com o pastor Manuel Araújo. É gratificante isso, porque Satanás se enganou feio. Ele disse, fecharei os templos, e Deus disse, olha, os templos são meus servos, então eu colocarei templo em cada casa. E aí, não tem como pregar. Aí Deus disse, eu dei inteligência ao homem e ele fez aí o Facebook e a internet com outros fins, mas eu uso para os meus fins. Não é certo? Então, aí se formou, sem placa denominacional, a maior congregação virtual do universo. Eita, meu Deus do céu, é muito glorioso, né? Então, meu pastor, muito obrigado por esta palavra. Jesus em Cristo lhe abençoe, sabe? Lhe abrace de forma fraternal, lhe dando sustentabilidade, saúde, prosperidade espiritual, e também a saúde da sua filha, da Carol, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Nós vamos terminar a nossa transmissão, mas antes, a irmã Sônia ainda diz assim, Deus abençoe grandemente a todos os ouvintes nos 4 cantos da terra, que todos venham a crer nesta palavra que salva e transforma. E aí de ele diz, paz do Senhor. Pastor Enéas, não querendo sugar mais o seu tempo e a sua vontade, eu queria que o senhor terminasse orando e impetrando aí a bênção apostólica para nós, por favor. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por este culto, por a vida de cada um dos teus servos no mundo, Senhor, que aí estão. Nos alegramos, Senhor, pela vida do pastor Rony, o trabalho que está sendo feito em Bolívia. Continua ajudando, Senhor, e dando vitória ao teu servo, à sua família, Pai bendito. E clamamos por todos os nossos irmãos, que nos proteja, Senhor, nos livre e nos guarde de todo mal. Senhor, a tua palavra possa ser pregada, Senhor, a tempo e a fora de tempo. Nós te louvamos por este meio, por este recurso, Senhor, por essa situação que estamos passando e o teu povo está pregando a tua palavra. Isto é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado. Portanto, Senhor, continua conosco, nos dando um dia de vitória. Esta é a oração que fazemos, no nome de Jesus, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse hoje e sempre com o povo de Deus, e todos digam amém. Amém. Aos irmãos que ficaram conectados, felicidades. Você foi abençoado e edificado por Deus através da sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Daqui a pouquinho a mensagem já estará disponível no YouTube da AD Tradicional em Bolívia. Amém? Que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Enéas. Tenha um excelente fim de semana. Amém.